Agora foi. Gente, boa tarde, feliz Sexta-feira Santa para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. A gente está começando agora no acervo mais um livro, na verdade, mais um ciclo de livros. A gente vai estudar alguns livros. Um deles, o livro principal, vai ser o livro de questionamento socrático para terapeutas, que é um livro muito legal. Eu espero que quem tenha lido aí os dois primeiros capítulos tenha gostado. E sem mais delongas, sem mais enrolação, a gente tem muito conteúdo para cobrir hoje, então eu já vou começar, tá? Então, livro Questionamento Socrático para Terapeutas. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o livro, capítulo 1 e 2, mas eu sempre gosto de ler a apresentação dos livros. E aí eu vou começar exatamente por ela. Na apresentação desse livro, ela é feita pelo Robert Lee, que eu acho que vocês devem conhecer, autor de muitos dos livros da TCC que nós utilizamos como referências. E ele fala assim, logo no começo: quando eu aprendi a ser terapeuta, tudo girava em torno da psicodinâmica. O terapeuta mantinha distância e neutralidade. Abstinha-se de dar direcionamentos. Interpretava os motivos e os pensamentos inconscientes e apontava analogias e paralelos com experiências anteriores da infância. Tudo parecia bastante profundo, complicado e, na prática, colocava o poder da interpretação nas mãos do terapeuta. E o mais importante, não parecia funcionar muito bem. Então, o Robert Lee, né, brigas de abordagem à parte, mas ele fala que na época dele, né, que também era a época mais ou menos ali do Beck, o Lee é um pouco mais novo, eles tinham muito a psicanálise como referência, e a gente sabe que isso é verdade, né? Até muito pouco tempo, os DSMs antigos, eles usavam a psicanálise como modelo teórico base. Então, DSM-1, o 2, o 3, era de base psicanalítica, psicodinâmica. E isso foi mudando recentemente. É com o passar do tempo que a gente chega hoje numa fase onde existem diversas abordagens. Primeiro surgiu, né, a abordagem comportamental e a humanista ali, que fez a tríade, né, da psicologia. O pessoal até brinca dizendo que o símbolo do psi, né, são as três grandes correntes que surgiram ali logo de início. E a coisa foi mudando muito ao longo dos anos. Então, essa ideia de um terapeuta distante, neutro, que guarda muitos segredos desse paciente, que não mostra para ele as coisas, né? Ela ainda está muito na cabeça de todo mundo. Eu sempre conto para as pessoas, porque assim, eu anoto nas sessões. Quando eu atendia presencial, eu atendia com uma pranchetazinha, né? Enfim, uma pranchetinha tipo essa aqui, e aí eu tinha lá meu papel e ia anotando. E muitos pacientes às vezes perguntavam, né? Tinham aquela curiosidade, assim, como se eu estivesse anotando uma coisa muito diferente do que eles poderiam imaginar, né? E aí eles perguntavam assim, o que que você anota nas sessões? Tinham alguns que tinham curiosidade. E eu sempre falava assim, você quer ver? Não tem nenhum problema, eu anoto as coisas que você me fala para eu poder lembrar melhor. Eu anoto alguns pensamentos que eu acredito que são importantes, algumas situações, nomes de pessoas. Então eu falava de forma muito natural. E a maioria dos pacientes dizia assim: não, não quero ver, não. Depois do que eu ver, com medo de ver as anotações, né? Tipo, não, não quero ver, não, porque depois eu vejo, eu fico impressionado. Depois vai que eu vejo e eu não me sinto bem. Gente, uma coisa que a pessoa tá me falando, e que muitas vezes, né, que a gente usa aquela técnica da reflexologia empática, então, muitas vezes eu falo de volta para a pessoa o que ela tá me falando. E ela não assusta, né? Mas ao ver a anotação, tipo, não, porque o terapeuta tem esse lugar, né? Então, eu achei bem interessante no começo que o Lee, ele já situa a gente nesse momento, ó. No começo era assim, a coisa não funcionava muito bem, daí a gente mudou. Então, o Lee, ele divide com a gente falando que ele teve vários aprendizados. Ele foi aprendendo a fazer psicologia de uma forma diferente. Conforme foram surgindo as outras abordagens, conforme ele foi se atuando dentro da terapia cognitiva, ele teve alguns aprendizados. O primeiro aprendizado que ele coloca é que ele, quando aprendeu da fonte, né, que ele começou a entender de terapia cognitiva, ele percebeu que tinha que sair dessa postura professoral e didática, que ele tinha que entrar num diálogo com o cliente de igual para igual, que não era mais o terapeuta que ia guardar os segredos e não ia contar o que estava acontecendo. Agora a gente estava num novo modelo, numa nova fase, certo? Ele também fala que quando ele começou a exercer a terapia cognitiva,
Essa terapia cognitiva, para ser eficaz, ela tinha que ter um exame gentil, curioso, respeitoso das crenças e das experiências do cliente. Então, quando a gente fala de questionamento socrático, entendam que a gente está falando disso aqui, de aprender a entrar em diálogo com o meu paciente e a fazer esse diálogo de uma forma em que eu consiga ser gentil, curioso e respeitoso. E que eu saiba mapear essa cognição que precisa ser reestruturada ou alterada dentro do processo de psicoterapia. Ainda continuando nos aprendizados do Lee, ele também diz que o Beck ele não falava ao cliente, né, como se fosse um professor ensinando, que ele compartilhava com o cliente perspectivas e examinava como era que esse cliente pensava sobre as coisas. Diz que o Beck ficava tentando entender o que muitas vezes parece não ter sentido. Então o Beck ele era um curioso nato, que ao invés de ensinar o cliente, né, dizer para o cliente o que ele tinha que fazer, ou explicar para ele por que ele estava errado, ou, enfim, qualquer coisa desse tipo, o Beck ele estava ali como um curioso, de dizer, vem cá, fulano, o que você pensa sobre as coisas? Ai, foi isso que aconteceu? E o que você pensa disso? E como é que você se sentiu? E como foi essa experiência para você? Né? Então, a postura dele era de curiosidade, dizer, nossa, que curioso, que diferente que você acha isso, né? Então, ele tinha esse modelo, essa forma de agir em sessões. E para fechar os aprendizados do Lee, ele diz que a gente não entrega as soluções aos clientes. Ou seja, mesmo depois da gente entender de onde é que vem, né? Por que ele pensa assim? Por que ele se recusa? Como é que isso acontece? Por que ele está passando por essa dificuldade? Eu entendi tudo. Até porque a gente tem um maior conhecimento de como funciona a cognição, de como as pessoas se comportam, do porquê que elas se comportam. Então é natural que algumas coisas vão ser mais claras para a gente. Não porque a gente é especial ou nenhuma coisa do tipo, é porque a gente estudou. E aí, do tanto que a gente estudou sobre o comportamento humano, sobre como os seres humanos pensam, né, como eles agem em relação ao seu meio e às outras pessoas, a gente tem até mais vocabulário para explicar o que acontece. Então, mesmo que a gente entenda tudo o que acontece, saiba como isso se comporta, a gente não vai contar isso para o cliente. A gente não chega para ele para dar uma aula e dizer, olha, você funciona assim, ó. Te expliquei, pronto. Não é essa a proposta. Aí entra o tal do questionamento socrático. A proposta é que a gente vai ajudar esse cliente a refletir sobre a forma dele funcionar, a refletir sobre as próprias emoções, os próprios pensamentos e os próprios comportamentos. E conforme ele vai refletindo e entendendo como tudo isso funciona, ele vai chegando nos insights que ele precisa e a terapia vai se tornando eficaz, certo? Então, por que o nome é questionamento socrático? Porque vem de um método que foi inicialmente falado por Sócrates, que era um filósofo, né? Todo mundo já deve ter conhecido pelo menos de nome. E Sócrates tinha um método que era, faziam perguntas para ele e ele devolvia as perguntas com perguntas e não com respostas. Então é a isso que o questionamento socrático se refere, ao fato de que a gente muitas vezes vai responder o que os nossos pacientes querem saber com outras perguntas. Por isso que tem até algumas pessoas que falam que o bom psicólogo é aquele que sabe fazer boas perguntas, porque é isso que vai transformar o nosso paciente. Agora, vale ressaltar, né, que o que a gente faz hoje, que a gente chama de questionamento socrático, não é o método do Sócrates, tá? Não é igual, é inspirado em. Sócrates deu uma base, deu uma ideia, né? Deu nome, e aí a gente mudou um pouco e criou o questionamento socrático, que é sobre o que vai falar o livro, tá? Mas a gente parte mais ou menos desse princípio, assim, de que com as perguntas certas, o princípio de Sócrates de que a resposta residia no interior das pessoas, que ela poderia ser descoberta e desvendada, é mais ou menos isso que vai acontecer. Então, não é uma ideia de inconsciente, tá? Acho que é importante deixar isso claro. Não é tipo, a pessoa sabe, mas está guardado numa outra instância psíquica dentro dela.
Não, não é isso. A ideia é mais no sentido de que a pessoa sabe, mas ela não sabe botar isso em palavras ainda. Porque a nossa cognição, ela é mediada pela linguagem, né? Na verdade, tudo que acontece é linguagem. E às vezes a gente não sabe organizar. Sabe quando alguém está falando alguma coisa que ela diz assim: "Ah, eu não estou conseguindo me explicar direito"? É mais ou menos isso. Ela sabe, mas ela não está conseguindo ligar o A com o B e fazer o negócio ter sentido. Então, é como se na terapia a gente fosse fazer essa integração, para que ela consiga botar aquilo em palavras. Mas ela sabe no sentido de que tudo que vai ser discutido ali foi ela que trouxe. Se é ela que trouxe, ela me disse o que aconteceu, o que que ela pensou, como é. Então ela sabia, em alguma medida ela sabia. Mas faltava vocabulário, faltava compreensão de um monte de coisa, e é isso que ela vai fazer junto com a gente, certo? Então, de acordo com o que o Lee traz, né, dentro desse primeiro momento, uma boa terapia, que era o que o Sócrates fazia, que era o que o Beck fazia, não era ensinar fatos para as pessoas, não era dar aulas para as pessoas sobre temas da psicologia. Na verdade, a boa terapia era ensinar a pensar. O que uma boa terapia faz é ensinar as pessoas a pensarem sobre si mesmas, trazendo para elas uma série de habilidades e recursos que até então elas não tinham. Claro que a gente também psicoeduca, né? Não estou dizendo que não exista nada de compreensão. Inclusive, eu acho muito legal quando os meus pacientes começam a usar termos, né? Que a gente usa, porque eu sei que são termos que ninguém fala naturalmente, né? Ah, ele está invalidando os meus sentimentos. Ninguém diz isso no mundo real. A pessoa, quando diz esse tipo de coisa, ela aprendeu na terapia, ela ganhou mais vocabulário para falar sobre si e sobre suas experiências. E esse é o nosso objetivo. É ensinar a pensar, é ensinar, muitas vezes, fornecendo um pouco mais de vocabulários e informações, para que a pessoa consiga, né, chegar nesse ponto de reflexão acerca dela mesma, tá? Então, o objetivo da terapia é fazer um negócio que a gente chama de metacognição, que é pensar sobre o pensamento. Eu vou pensar sobre a forma como eu penso. E nós, seres humanos, somos a única espécie capaz de fazer isso. Então, a metacognição, ela é o que nos diferencia. Diferente dos outros animais que muitas vezes interpretam e reagem, a gente interpreta, reage e pensa sobre o nosso processo de interpretação e reação. Então, é uma grande coisa. Metacognição é muito importante. É a base de tudo que a gente faz, tá? Bom, então, dentro da terapia, a gente quer que os nossos pacientes aprendam a dar um passo para trás, para olhar para a própria cognição, para poder pensar sobre o que pensam, pensar sobre como se comportam e pensar sobre o que desejam, né? O que querem, seus valores, suas aspirações. Dentro desse processo de reflexão, muitas vezes a gente vai encontrar coisas muito interessantes, como comportamentos que parecem autodestrutivos. Poxa, eu quero emagrecer. É o meu sonho emagrecer. E eu vivo saindo para comer em excesso. O que acontece? Por que que eu faço uma coisa que vai contra o que eu quero? Esse tipo de coisa a gente vai entender dentro da terapia. E para trabalhar isso, a gente vai usar como técnica o questionamento socrático, certo? E aqui tem dois conceitos que eu acho importantes de destacar para vocês. O primeiro é o conceito de insight. O que é insight? A gente sempre fala esse nomezinho, né, dentro da psicologia. O insight, ele nada mais é do que uma nova compreensão sobre si mesmo. É uma coisa sobre mim que eu acabei de me dar conta. Eu tive um insight, uma ideia nova. Então eu estava ali conversando com o meu psicólogo e ele falou: "Você já percebeu, né, que, sei lá, um exemplo besta. Você já percebeu que você se culpa muito pelas coisas?" Aí a pessoa: "Eu sou uma pessoa que me culpa muito pelas coisas, é verdade." E aí, às vezes, algum comentário, alguma coisa assim, provoca esses insights. Então, muitas vezes também a gente entende que a boa terapia é aquela terapia que provoca bons insights. E outro conceito importante da gente destacar é o método socrático. Porque o método socrático, questionamento socrático, sinônimo, tá? Ele tá ali para promover esse insight.
é para a gente fazer o insight acontecer, ou tentar, né, fazer o insight acontecer, porque é óbvio que é difícil obrigar esse insight a acontecer de alguma forma. Então, a gente quer que a pessoa comece a conseguir ter esses insights e consiga desenvolver o insight certo. Você é uma pessoa que se culpa muito. E aí? Vamos desenvolver esse raciocínio? O que você quer fazer com isso? Para que ela use esses insights na construção de novas realidades e oportunidades. Então, esse seria o nosso grande objetivo, e acho que ficou claro, né, esses dois conceitos importantes aqui, do insight e do método socrático. Como eu falei, questionamento socrático é sinônimo de método socrático, é sinônimo de descoberta guiada, é sinônimo de empirismo colaborativo, é sinônimo de diálogo socrático beckiano e é sinônimo de diálogo beckiano. Qualquer um desses nomes significam a técnica de questionamento socrático que vai ser o centro desse livro, certo? E a gente pode, enfim, usar a que você preferir. Questionamento socrático, às vezes, é o mais conhecido, né? Porque remete lá à ideia do Sócrates, mas como eu disse, não, a gente não faz o que o Sócrates fazia. Então, como a gente não faz o que o Sócrates fazia, tem muita gente que prefere usar outros nomes. Diálogo socrático beckiano, que é para dizer que foi modificado, né? O método foi modificado pelo Beck. Ou descoberta guiada, que é para dar essa ideia de que é esse processo da própria pessoa descobrir coisas novas sobre ela mesma. Então, tanto faz, podem usar o nome que vocês ficarem mais à vontade, mas eu achei que era importante no começo do livro deixar claro que são sinônimos, para que não exista confusão de compreensão ao longo do livro, certo? Então, questionamento socrático, método socrático, descoberta guiada, empirismo colaborativo, diálogo socrático beckiano e diálogo beckiano, mesma coisa, beleza? E como é que a gente pode definir, né? Só um segundo, gente, tô com sede. Prontinho. Como é que a gente pode definir? As definições, assim como os nomes, são múltiplos, mas tudo dá mais ou menos a mesma coisa. Quando eu defini método socrático, eu falei, a gente vai gerar um insight para a pessoa poder provocar mudanças na vida dela, né? Resumindo. Aqui, uma outra definição. É o processo de usar estratégias colaborativas, ou seja, dentro desse diálogo, a gente vai se unir ao cliente, vai aplicar a curiosidade científica, então eu quero entender o que está acontecendo com aquela pessoa, aos seus processos de pensamento, que é exatamente para provocar um insight, né? Então, elas não são definições que se contradizem, elas se complementam, tá? Então vocês vão encontrar diferentes definições em diferentes livros, quando ele usa diferentes desses conceitos, mas basicamente todos vão querer dizer essa mesma coisa. Esse processo de nós entrarmos em diálogo com o nosso paciente, termos essa postura que é gentil, que é curiosa, que busca entender o que acontece na perspectiva daquele cliente, para entender como a cognição dele funciona e depois dessa compreensão conjunta, né, por isso empirismo colaborativo, a gente vai tomar alguma decisão. O paciente vai provocar alguma mudança na vida dele, caso ele deseje. Nesse livro, nós vamos aprender questionamento socrático. Nós vamos entender como é que ele funciona. E a ideia do livro é fornecer um modelo de questionamento socrático para que a gente possa aplicar com uma maior facilidade na prática clínica. Esse modelo, ele é dividido em 4 etapas, para que a gente, dominando essas 4 etapas, consiga aplicar bem o questionamento socrático. A primeira etapa, a gente chama de foco no conteúdo-chave, e vai ser o capítulo 5 do livro. Eu estou adiantando isso para que vocês não digam, meu Deus, o que é isso? Né? O que é foco no conteúdo-chave? Não é assunto para agora. A gente tem que entender algumas coisas antes, até chegar no modelo em si da aplicação do questionamento socrático, certo? Mas só para adiantar. Então, no capítulo 5, a gente vai aprender a primeira etapa, de foco no conteúdo-chave. No capítulo 6, a gente vai aprender a segunda etapa, que é desenvolver uma compreensão fenomenológica da cognição. No capítulo 7, a gente vai aprender a terceira etapa do modelo, que é o estímulo de uma curiosidade colaborativa. E, por fim, no capítulo 8, a gente vai aprender a criar um resumo e uma síntese
para meio que fechar o nosso processo de questionamento socrático. Então, o método em si, ele vai ser aprendido nos capítulos 5, 6, 7, 8, e os demais capítulos, eles são de suporte, tá? Esses 3 primeiros capítulos, aliás, 4 primeiros capítulos, eles são introdutórios, para que a gente tenha essa base, a gente entenda o que é questionamento socrático, a gente sabe um pouco sobre TCC. Então, eles são capítulos introdutórios, os 4 primeiros, e os últimos, eles são capítulos do tipo, ok, já conheci o método. Como eu resolvo problemas? E quando esse método não dá certo, quais são as principais dificuldades e desafios de aplicar esse método? Beleza? Só para dar essa orientação de como é que vai funcionar para vocês. E para fechar, eu ainda estou na apresentação, gente, vocês tenham paciência comigo, tá? Mas é porque esse assunto tem muito pano para manga e eu acho que é muito importante a gente entender tudo isso, porque senão não adianta ir para o método sem ter dado essa boa base, tá? Então, assim, nesses primeiros capítulos, o autor, ele cita uma frase do Beck, que ele até coloca que o Beck falava isso assim, sendo meio, aqui no Ceará a gente chama de gaiato, né? Assim, engraçadinho. Porque às vezes o Beck nas sessões, ele usava técnicas de outras abordagens. Fazia umas coisas que não eram muito assim ortodoxas. E aí o pessoal dizia, mas você tá fazendo isso de outra abordagem? E isso é terapia cognitiva? Aí como é que o Beck respondia? Ele dizia, olha, se funciona, então é terapia cognitiva. Isso é muito legal, porque leva a gente a refletir. O que o Beck queria dizer com isso, né? Ai, eu tô vendo aqui a Lígia. Obrigada, Lígia. Que bom que você tá gostando do material. Gente, se vocês quiserem falar no chat, ou se alguém quiser falar, podem levantar a mão, tá? Em qualquer momento. Fiquem à vontade. Mas voltando, né? Então, o que é funcionar? O que o Beck quis dizer com isso? Tipo, se funciona, é terapia cognitiva. Eu posso fazer qualquer coisa e dizer que é terapia cognitiva desde que funcione? Não é tão assim, mas é quase isso. Porque para o Beck não interessa a técnica. O que ele está querendo dizer é tipo assim: você entendeu a cognição? Entendi a cognição, Beck, entendi. Você está tentando mudar essa cognição para provocar a melhora do teu paciente? Estou. Então você está fazendo terapia cognitiva. Se você vai usar uma técnica de roleplay, se você vai desenhar, se você vai escrever, se vocês vão pegar um quadro branco e começar a fazer, não interessa o que vocês vão fazer. Mas o caminho que vocês usarem para chegar nesse objetivo é terapia cognitiva. O que precisa é você saber escolher um caminho que vai funcionar. E era isso que o Beck sabia fazer muito bem. Ele sabia receber o paciente e dizer, esse caminho aqui vai funcionar. Não é um caminho que as pessoas estão muito acostumadas, né? É uma intervenção diferente, é uma técnica diferente, mas eu acho que vai funcionar. E aí ele aplicava, tá? Então é interessante a gente aprender isso desde o começo, porque eu acho que essa frase, ela mostra inclusive pra gente flexibilidade cognitiva, que o Beck, ele era esse terapeuta flexível, que estava aberto a testar novas coisas, a ver novas possibilidades, né? A forma dele de pensar é muito científica. O próprio Beck nunca se apaixonou pela teoria dele. No final da vida dele, ele estava trabalhando na CTR, que é a TCC voltada para a recuperação. Por quê? Porque ele disse, a TCC não funciona bem em casos crônicos. Por que não funciona bem? E o que eu posso fazer para ajustar esse modelo para funcionar melhor? Então, a forma de pensar do Beck era muito essa, né? Não de dizer que isso era o melhor, mas de entender que esse era o melhor caminho que a gente tem até agora e que existem muitas formas de eu trilhar esse caminho e que a gente poderia ter flexibilidade e variabilidade na hora de trilhar isso, certo? Chegamos no primeiro capítulo. O primeiro capítulo é chamado de Por que usar questionamento socrático? Para a gente entender algumas coisas de base e é uma introdução rápida. Vou abrir essa garrafa, gente, está demorando muito para tomar água, peraí. Tem que tomar cuidado para não me molhar inteira. Vamos nós. Então, por que usar questionamento socrático? Vamos do começo.
o que é questionamento socrático, né? A gente já definiu um pouco ali na apresentação, entendemos o básico disso. E como eu falei para vocês, o questionamento socrático não é usar o método de Sócrates. Por isso que muitas vezes ele é chamado, inclusive, né, de socrático bequiano, porque o método de Sócrates sofreu muitas adaptações para chegar onde a gente vai conhecer hoje com esse livro. A técnica ou método do questionamento socrático, ele busca fazer o que a gente chama de aprendizagem corretiva. Mais um conceito importante. Essa aprendizagem corretiva significa a gente reestruturar as nossas crenças. Então, mais três sinônimos para vocês não se confundirem. Aprendizagem corretiva, experiência emocional corretiva ou reestruturação cognitiva é a mesma coisa, tá? O termo mais usado normalmente é reestruturação cognitiva, mas tanto faz. Eles querem dizer a mesma coisa, que é mudar o nosso sistema de crenças, basicamente, certo? E aí a gente entende que existe um componente dentro de todo o transtorno psiquiátrico que não é biológico. Existe um componente que é cognitivo, que é aprendido, que é mediado por essa linguagem, que tem crenças em seu formato de existência. A gente entende isso porque já foi demonstrado exaustivamente por pesquisas, tá? E aí, essa crença, que a gente chama de crença patogênica subjacente, ela existe dentro dos transtornos. Ou seja, uma pessoa com depressão, ela tem uma crença patogênica subjacente, normalmente negativa, em relação a ela mesma, às outras pessoas e ao mundo. E o fato disso existir nos oferece um lugar de intervenção. Já que eu sei que todo transtorno tem essa crença, eu posso modificá-la para provocar mudança nessa crença e melhorar a vida do meu paciente. E a gente já sabe também, por meio de diversas pesquisas científicas, que fazer uma alteração, provocar uma mudança nessas crenças, gera o alívio do sofrimento, transformações saudáveis no afeto, ou seja, a melhora da sensação emocional daquela pessoa, e leva também à mudança do próprio pensamento, das próprias crenças e do comportamento, da maneira como a pessoa interage com os outros e com o mundo. Ou seja, vale muito a pena mudar essas crenças. E existem muitos caminhos para fazer essa mudança. Um desses caminhos é o tal do questionamento socrático. Todas as terapias que se intitulam de alguma forma cognitivas têm como base o que a gente chama de modelo cognitivo, que é essa ideia da crença patogênica subjacente, de que na raiz de qualquer transtorno ou sofrimento psicológico, não necessariamente precisa fechar um transtorno para existir a crença patogênica subjacente, tá? Então, a gente entende que na raiz de qualquer transtorno psicológico existe uma crença patogênica subjacente, ou seja, é a maneira que a pessoa interpreta as coisas que faz com que ela esteja sofrendo ou que faz com que ela esteja sofrendo tanto, né? Porque muitas vezes existe ali uma base biológica, uma outra questão que é plausível esse sofrimento. Mas ele pode ser aliviado ou eliminado pela mudança dessa crença patogênica subjacente, certo? Então, o modelo cognitivo é essa ideia de que não é as coisas que determinam como a gente vai se comportar e como a gente vai se sentir, mas a maneira que a gente interpreta as coisas é que vai fazer essa influência, certo? Então, a ideia é que existe essa crença patogênica. Essa crença, já que ela é, né, patogênica, ou seja, é uma crença não saudável, ela é inflexível, rígida, enviesada, e ela não é submetida normalmente a questionamentos lógicos. Entra a gente com o nosso questionamento socrático, querendo provocar a aprendizagem corretiva, ou reestruturação cognitiva, ou experiência emocional corretiva, para que a gente tenha uma crença reestruturada, uma crença que seja mais flexível, que seja pautada na realidade e que consiga ser submetida a questionamentos lógicos. O fato dessa crença reestruturada surgir vai fazer com que a gente tenha redução do sofrimento emocional daquela pessoa. Alguns detalhes importantes. Existem diversas estratégias que podem ser usadas
para a mudança das crenças. Não só o questionamento socrático, muitas outras. Existem livros, inclusive um outro livro que a gente vai estudar agora no acervo também. Vou até pegar ele aqui para ele ter um momento de fama, né? Ai, sem derrubar as coisas. Esse livro, de técnicas de terapia cognitiva, é um livro inteiro só de técnicas. Então, existem muitas estratégias cognitivas e comportamentais que podem ser usadas para mudar crenças. E a gente pode escolher. A reestruturação cognitiva é uma delas, e ela é um pouco mais complicada, porque não é só, como a gente viu também no início, não é só dizer para a pessoa uma outra forma de ver. Eu preciso conseguir achar caminhos para essa pessoa encontrar uma nova forma de ver. Aí é que está o desafio. Todos os métodos socráticos, quando bem utilizados e aplicados de uma forma efetiva, eles provocam uma mudança cognitiva profunda e duradoura e são considerados preditivos da mudança dos sintomas. Ou seja, se eu consigo aplicar bem esse método, mesmo com uma aliança terapêutica que às vezes não é tão boa, tá? Por incrível que pareça, porque muita gente pensa, né, que a terapia só funciona por causa do vínculo. Oi, não. Então, mesmo que eu não tenha um vínculo tão bom, se eu consigo ensinar essa habilidade bem ensinada para o paciente aprender a questionar seus próprios pensamentos, a gente já tem a comprovação de que isso faz a melhora dos sintomas. Ou seja, questionamento socrático está com a bola toda dentro da ciência. E aí, nesse primeiro capítulo, ele lança uma pergunta. E como que um terapeuta se torna hábil em fazer questionamento socrático? Nós estamos aqui para isso. Como é que a gente faz? Bom, primeiro que a gente tem sempre que partir do princípio que as pessoas têm boas razões para acreditar naquilo que elas acreditam. Ou seja, o nosso paciente, ele levou muito tempo da vida dele, inclusive, criando essas crenças. Às vezes a gente recebe um paciente, vamos dizer, um paciente de 50 anos. Fazem 50 anos que ele está trabalhando para criar essas crenças. Aí chega você querendo mudar. A primeira coisa que a gente tem que entender é o tanto que a gente tem que ter empatia pelo processo que essa pessoa vai viver. Você passou 50 anos aperfeiçoando uma coisa. Eu chego querendo que essa coisa esteja diferente. Difícil, né? Tendo essa empatia, entendendo que esse paciente tem uma razão lógica para acreditar no que ele acredita, da forma como ele acredita, a nossa tarefa vai ser caminhar um determinado caminho. Primeiro, se alinhar aos clientes e construir alguma relação de confiança, mesmo que não seja o melhor vínculo do mundo, mas aquele paciente de alguma forma tem que conseguir conversar com a gente, dialogar com a gente. Então a gente primeiro tem que estabelecer esse contato de ok, somos uma equipe, vamos trabalhar juntos. O nosso segundo desafio é desacelerar e esclarecer os processos cognitivos e comportamentais. Terapia não é lugar de pressa. Para eu entender toda essa cognição e para eu praticar metacognição, que é pensar sobre o que eu penso, eu vou precisar de tempo. Cada pessoa vai ter o seu tempo. Então, de um modo geral, né, tanto que nos protocolos da TCC, a gente não entende que existe uma terapia, vamos dizer, com menos de pelo menos umas 15 sessões. Precisa de tempo. São 15 semanas trabalhando num determinado objetivo, na melhor das hipóteses, né? No paciente que, no caso, não é tão grave, que consegue responder bem ao tratamento. Esse paciente são 15 semanas. Então, eu preciso de um pouco de tempo para esclarecer como funciona a cognição e o comportamento para aquele paciente. E, por fim, trabalhar em conjunto com essa aliança que a gente desenvolveu. Então, a gente vai praticar esse empirismo colaborativo para promover mudanças na vida desse paciente. Pequenas mudanças na forma dele pensar e na forma dele se comportar. E aí vamos para os nossos desafios. São desafios que a gente vai ter que viver para poder conseguir fazer o que a pergunta está dizendo, né? Como é que eu vou ser um bom psicólogo, aliás, como é que eu vou ser um psicólogo que sabe fazer um bom questionamento socrático, né? Melhor dizendo. Primeiro desafio, aprenda a não dar respostas. Para promover a mudança cognitiva, eu não posso só dizer para a pessoa como é que é para ela pensar. Eu não posso só dizer para ela como é que eu, a psicologia, pensam sobre isso. Eu preciso fazer com que a pessoa consiga ver aquela situação que ela está me trazendo de uma ótica diferente. Esse é o meu desafio.
E a premissa aqui é que se a pessoa chega nessa conclusão por conta própria, isso vai ter um maior impacto, a aprendizagem dela vai ser muito melhor do que se eu der para ela as respostas. Isso é o que o Beck fala de tornar a pessoa sua própria terapeuta, né? O que é tornar o paciente seu próprio terapeuta? É ensinar ele o caminho para ter os próprios insights. Ele não vai precisar de mim, ele não tem que me contar a situação para eu dizer a resposta. Ele tem autonomia. Eu ensinei ele a pensar. Então ele sabe fazer só, certo? Segundo desafio, tem que praticar. Quer ficar bom, muito bom mesmo, em fazer questionamento socrático? Tem que fazer questionamento socrático. A maioria das pessoas aprende fazendo. Então, abracem qualquer oportunidade que vocês tiverem de praticar questionamento socrático. Ah, eu vou fazer um grupo e tem algum professor que vai dar um espaço para a gente. Vai lá, aprende a fazer melhores perguntas, se coloca nessas situações, você vai aprender muito bem e praticando vai ficar mais fácil de ser mais hábil em fazer um bom questionamento socrático. Então, como em qualquer atividade, a gente tem que persistir, mesmo que no começo a gente não seja bom, com o passar do tempo, a gente vai melhorando. E é claro que a curiosidade é um elemento muito importante. Então, durante essa prática, não esqueçam de serem curiosos. Não esqueçam de usar o que o Beck ensinou. Eu quero entender como é que essa pessoa pensa, eu quero saber o que está por trás ali, qual é a linha de raciocínio que ela está usando, né? De onde é que vem essa história. Então, ter essa postura curiosa faz também uma grande diferença. Terceiro desafio, cultive o pragmatismo. Beck já falou na frase dele, quando ele estava ali brincando com a gente. Ele disse isso, ele falou, gente, se funciona, é terapia cognitiva. Então mantenha o foco naquilo que funciona. O pragmatismo é isso, é aplicar e viver na realidade o resultado que as coisas têm. Então, ser pragmático é ter uma visão da coisa que eu tenho que usar o que funciona, eu não vou me apaixonar pela, porque eu só uso contínuo cognitivo. Contínuo cognitivo é a minha religião. Prego a palavra do contínuo cognitivo. Não, usa o que funciona. Se o contínuo está funcionando, você usa, mas se não está, você larga. Então, cultiva esse pragmatismo. Cultiva a habilidade de ir além, talvez, dos limites da terapia cognitiva tradicional, de entender como você consegue levar as pessoas para esse lugar de questionamento sobre a própria cognição. Talvez você tenha forças e fraquezas que, quando bem trabalhadas, vão contribuir muito com esse questionamento socrático também. Então, não é só pegar o que tem no livro e aplicar cegamente. A gente precisa desse pragmatismo e dessa flexibilidade para saber o que usar e conseguir formular essas boas hipóteses do que está acontecendo ali com aquele paciente. Cuidado, quarto desafio, cuidado com as práticas engessadas. Cuidado com essa ideia de, certo, Lia, eu estou aqui vendo essa aula, pelo amor de Deus, já faz 40 minutos que você está falando. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual é a pergunta do milhão que eu vou jogar para esse paciente? E ele vai ter um insight que eu quero. Qual é a melhor técnica? Não existe. Não existe a pergunta mágica, não existe a melhor técnica. Existe um trabalho duro de entender muito bem o que está acontecendo ali, de saber muito bem sobre como é que a cognição funciona, para poder chegar em algum lugar. Então, entenda que precisa do tempo, que a gente vai ter que ter flexibilidade, que a gente precisa entender e fazer o cliente entender, né? Porque são dois trabalhos. Primeiro eu tenho que entender como é que aquele cliente funciona. Depois eu tenho que fazer ele entender como é que ele funciona. Não é uma tarefa fácil. E é uma tarefa que, de fato, não se beneficia de práticas que são engessadas. Então, eu preciso ter uma compreensão minuciosa e passar para esse cliente essa compreensão minuciosa, para a gente poder expandir o conhecimento dele acerca dele mesmo. Quinto desafio: cada caso é único. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, para algumas pessoas, algumas perguntas vão fazer todo sentido. E a pessoa vai dizer, nossa, aprendi a perguntar. O que um amigo meu faria nessa situação resolvia a minha vida quase inteira. Perfeito, amei essa pergunta que eu aprendi na terapia. Outras pessoas vão dizer que acharam isso um lixo. Serviu de nada. Sim, é o que eu diria para outra pessoa fazer, mas o que eu diria para outra pessoa fazer, eu vou fazer? Discordo. Né? Então, pensamos de formas diferentes, somos diferentes. Por isso que o processo às vezes é demorado, porque você tem que entender como aquela pessoa pensa e como ajudar aquela pessoa. Não, não é uma coisa geral, né?
E esse variável aí dá trabalho. Também temos histórias de vidas diferentes. Muitas pessoas construíram crenças passando por experiências muito dolorosas. Até coloquei aqui na imagem, né? Tá um pouco manchadinho de rosa para ficar mais parecido com o tema do slide, mas é uma parede de tijolos. É a ideia de que a gente constrói as nossas crenças tijolinho por tijolinho. Cada tijolinho desse representa uma experiência, algo que eu vivi. E eu vou botando esses tijolinhos e construindo esse muro. Quando eu construo esse muro, dependendo do tanto de tijolinho que eu coloquei, tem muro que é difícil de derrubar, que é grande, forte, que é a muralha da China. Já tem muro que, dependendo de quem fez, a gente dá um chute e ele cai. Então, isso também muda de caso para caso. Tem gente que, para conseguir mudar essa crença, tem que derrubar a muralha da China. Tem gente que quer dar um chutezinho ali no murozinho velho que tá no meio da rua, fácil. Então, vai depender do que aconteceu na história de vida dessa pessoa. Dois exemplos de questionamento socrático para a gente fechar esse primeiro capítulo que visa, né, fazer essa apresentação inicial aqui de o que é o método, por que a gente usa e como que a gente fica bom em fazer questionamento socrático. Primeiro exemplo. É um exemplo de um murinho bem tranquilo. A pessoa estava lá construindo suas crenças. O que foi que aconteceu? Era um psicólogo que trabalhava num projeto com jovens de rua e viu que não conseguia salvar aquele jovem com o qual ele estava trabalhando. Não estava dando certo a terapia. E aí esse psicólogo chega com crenças negativas, muito mal, para fazer um pouco de questionamento socrático. A partir do momento que ele entende, que ele faz algumas perguntas ali, né? O psicólogo traz umas perguntas para ele sobre por que você está colocando tanto essa responsabilidade em você, como é que era a responsabilidade de cuidado com a família quando você era criança. Ele começa a refletir sobre algumas coisas e ele se dá conta de que realmente os adultos da vida dele nunca se responsabilizaram o suficiente por cuidar dele, e ele hoje sente uma necessidade muito grande de cuidar dos outros. Quando ele se dá conta disso, ele já melhora. Ele já se sente melhor. Então, o murinho era fácil, foi fácil derrubar. Já nesse segundo exemplo, o muro que foi construído era quase uma muralhinha da China. O negócio não foi fácil. Era um caso de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O rapaz cresceu num ambiente imprevisível, a mãe tinha problemas com álcool e uma grande desregulação emocional, o pai era abusivo, ele era gay, em uma família religiosa, inclusive com o pai pastor. Quando ele se forma, constrói uma empresa de sucesso, ou seja, mesmo diante de tudo isso, ele ainda estava conseguindo ser uma pessoa funcional. Mas ele se forma, constrói uma empresa de sucesso, se casa, o marido dele entra num surto de mania e mata a filha deles na frente dele. Quando ele passa por essa experiência, ele desenvolve transtorno de estresse pós-traumático e ele vem para a terapia e a gente tem a mesma missão, de fazer o questionamento socrático. Só que nesse caso aqui, não foi tão fácil. Para derrubar essa muralha da China que ele construiu de crenças, né, que, poxa, as experiências foram reais. É difícil a gente dizer que a crença é distorcida, mas é, né, infelizmente, assim, é por mais que a gente tenha que ter toda essa empatia de dizer, eu entendo. Eu não sei se eu ia sair dessa situação também pior do que ele, né? Então, assim, no caso dele, ele teve que fazer todo o protocolo de tratamento para a TEPT, ele teve que fazer várias intervenções. Uma das várias, foi uma intervenção com um quadro branco, em que ele ficava muitas vezes pensando o que ele poderia ter feito diferente para salvar a filha. E aí a terapeuta pega um quadro branco com ele, com um pincel, e vamos lá. Vamos desenhar a planta da sua casa, você vai me dizer o que você podia ter feito. E eles passam uma sessão nisso. E no final da sessão ele diz: isso me ajudou muito, porque eu consegui ver que não tinha nada que eu pudesse ter feito e que, pelo contrário, diante da gravidade da situação, eu tive foi sorte de escapar com vida. Então, quando ele se dá conta disso, esse é um dos insights que ele tem que foram melhorados por conta desse questionamento socrático. Esse questionamento socrático foi feito com esse recurso do quadro branco e dos pincéis, tá? Então, a gente precisa muitas vezes dessa criatividade. Poxa, Carol, muito obrigada. Carol está gostando aqui bastante da aula, né? Fico muito feliz.
Eu gosto muito de ensinar. É uma das minhas paixões e é muito bom ter vocês aqui aprendendo comigo. Fico honrada de ocupar esse lugar, de verdade. Bom, cumprimos o capítulo 1. Até aqui, temos dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Ou tá tudo bem? Podemos seguir com o capítulo 2? Eu tava vendo se a Natália ia fazer alguma pergunta, que ela colocou, se no caso 2, eu fiquei pensando se era esse exemplo 2 aqui. Era isso mesmo, tá aqui. Então, se no caso 2 ele visse que tinha algo que ele poderia fazer, o resultado não seria de mais culpa? Seria. Questionamento socrático não é uma técnica fácil, porque nem tudo que a gente faz funciona. Ele poderia realmente se dar conta, né? Eu imagino que a terapeuta, tipo assim, ela já achava que não tinha o que ele pudesse fazer. Daí ela foi para essa técnica. Mas é um risco. Talvez ele percebesse, poxa, isso aqui tinha dado certo. E se ele se desse conta disso, talvez ele dissesse, ok, eu não fiz isso. Isso acontece em muita coisa da vida, tá, gente? Claro que esse seria um caso grave, né? Mas imagine uma pessoa que, sei lá, esqueceu de pagar a inscrição de uma prova. Aconteceu, você esqueceu mesmo. Ok, tem que lidar, né? Então, assim, seria mais difícil, seria um retrocesso no caso dele, e a gente teria que tentar fazer o questionamento socrático de outras maneiras, porque ainda assim, qual é o centro da razão? O centro da razão não é mostrar para ele que ele não teve culpa. Nesse caso aqui, que bom que ele não teve, facilita a nossa vida. Mas o centro da questão é mostrar para ele que não é útil ter essa culpa. Ok, você podia ter feito alguma coisa, e aí? Vai reviver a menina? Não, só vai destruir a sua vida daqui para frente. Continua sendo enviesado, continua não sendo a melhor coisa a se fazer, e a gente tem que achar um caminho para esse paciente conseguir visualizar isso. Foi um horror, eu tive culpa, e mesmo assim eu tenho que seguir com a minha vida, que é a opção que tem. A vida não é fácil, gente. Em muitos momentos, né, como esse aqui é um exemplo drástico, a vida não é fácil. A pessoa sofreu a vida inteira. Quando tem um descanso, o marido tem um surto bipolar, mata a filha na frente dele. Sim. Então, é isso, tá? A gente está aí para ajudar as pessoas a navegarem em diversas situações, inclusive nessas que são bem cabeludas. Bom, então vamos para o capítulo 2. Eu vou só fechar essa gravação e abrir uma outra gravação para o vídeo não ficar tão enorme. Se vocês tiverem dúvidas ou mais algumas questões, dentro do acervo a gente vai fazer o estudo do resto do livro inteiro. Essa aula não vai ficar toda gravada disponível para vocês. Vai ficar disponível o capítulo 1 no YouTube para quem quiser assistir. O capítulo 2 só para quem estiver dentro do acervo. Vai ficar disponível lá. Que mais? Já começamos, né? Nesse mês de abril já temos mais capítulos desse livro. Temos capítulos do livro de terapia cognitiva que a gente vai aprender as técnicas, porque não existe só o questionamento socrático, tem outros caminhos, né? E também vamos falar um pouco de ciência, de PBE, no livro do Ricardo Pilati, tá? Sobre ciência e pseudociência. Ó, essas são as datas, tá, gente? A gente começa agora dia 29/3, tivemos o capítulo 1 e 2. Em abril, a gente tem o capítulo 3 e o capítulo 4, que vão ser estudados dentro do mês de abril. E aí a gente alterna com o livro do Ciência e Pseudociência do Ricardo Pilati, do Ronaldo Pilati, desculpa, e com o livro de técnicas do MIR, também, que a gente já começa ele aqui em abril, tá? Só para não enjoar, ficar lendo a mesma coisa. E aí a gente vai alternando eles direitinho até a gente finalizar esse livro de questionamento socrático, né? Eles são 16 capítulos, eu acho. Isso, eles são 16 capítulos, a gente finaliza ele em outubro, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou mandar no grupo que vocês estão as vou mandar esse cronograma, vou mandar também o link sobre o acervo para que vocês entendam como é que funciona, possam pegar o link para se inscreverem, tá? E foi muito bom ter vocês aqui, fico muito feliz que vocês tenham gostado da aula e eu espero encontrá-los, né, nas próximas para a gente poder continuar estudando juntos, tá bom? Lá no acervo já tem mais de 100 aulas sobre 100 outros capítulos, vários protocolos de tratamento que vocês também podem ter acesso, tá bom? Beijo grande, gente.
Muito obrigada por estarem aqui em plena Sexta-feira Santa e ficarem até o final comigo. Beijo, abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.